Olá pessoal, quem fala aqui é George, analista de suporte do Fortix PBX, e hoje vamos estar falando um pouco sobre a ferramenta Discador, que faz parte do módulo Call Center. Então vamos apresentar um pouco sobre como configurar e as diversas formas de uso para o Call Center, para a tua operação, para a tua estratégia de negócio. Então, primeiramente, o ponto principal de start é definir como que você vai querer utilizar o discador dentro da tua operação. Se você vai fazer um disparo de ligações em massa e conectar o cliente já direto com o atendimento humano, né? Então o cliente vai receber a ligação, ele vai atender, e logo após que ele atenda, ele já vai ser conectado com a fila de atendimento e posteriormente falar com o atendimento humano. Ou se você vai querer, por exemplo, gerar uma URA reversa, onde o cliente recebe o contato, mas antes que ele fale com algum atendimento humanizado, ele vai ter ali um menu de atendimento na URA, né? Por exemplo, se for uma campanha de cunho de cobrança, ele vai ter ali algumas informações, né? Falando que foi identificado algum débito no contrato, e aí ele vai ter opções como, por exemplo, de digitar um para saber mais ou para resolver a situação, ou dois para desconsiderar a ligação, caso já tenha pago e tudo mais, algo desse tipo, né? Ou ainda também nessa visão mais de cobrança, ele também pode ter algumas opções automatizadas para já resolver o problema dele, se ele quiser, no menu de atendimento, como por exemplo, receber uma segunda via de boleto para poder efetuar o pagamento, né? Ou ouvir o código de barras, óbvio que isso previamente vai depender do tipo de integração que esteja configurado no Fortix PBX com o teu ERP, que vai gerar essas ações automatizadas, né? De envio de boleto, de checagem de CPF, que são pré-requisitos para poder identificar e validar quem é o cliente realmente. Então vai depender desses pontos, tá? Ou ainda uma outra forma de uso também, né? Na mesma visão, usando URA reversa, né? Se fosse uma campanha de cunho comercial, onde o cliente seria apresentado a um novo produto, alguma promoção que esteja ocorrendo naquele período, né? Que a empresa está fazendo aquela divulgação, aquela ação de marketing, né? Então é possível utilizar o discador também nesse formato. Então, de fato, o ponto principal de início é isso, que você defina, elabore um pequeno ali esboço do que você quer fazer usando o discador, e aí partindo desse pré-requisito a gente consegue avançar e efetuar de fato as configurações. Então, tendo alinhado isso, o ponto de configuração inicialmente seria vir aqui no módulo Call Center. E uma vez dentro do módulo Call Center, vem aqui primeiramente na opção de filas de atendimento, certo? Isso pegando do primeiro ponto, se você for fazer a entrega das descargas diretamente para o atendimento humanizado. Então teria que vir na opção de adicionar e criar uma fila, certo? Que vai ser uma fila do tipo, aqui em tipo de fila, do tipo ativo discador, tá? Que é o formato compatível para o uso desse perfil, né, de atendimento direto com a fila de atendimento, tá? Então você vai dar um nome para essa fila. Então, por exemplo, poderia ser um exemplo aqui, campanha, cobrança. Vamos colocar dessa forma. Digamos que fosse uma campanha de cobrança. É preciso especificar um ramal, tá? Como já foi dito em outros vídeos, tudo que se refere às chamadas internas do asterisco, né? Então, ele precisa de um ramal para identificar e fazer a chamada interna dentro do plano de descagem. Então, como já foi dito, uma URA ela é um ramal, as filas de atendimento são ramais, tá? Então, tudo precisa de ter um ramal para identificar a fila. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um ramal fictício, assim, ele não precisa ser um ramal, como já foi dito também, um ramal que esteja registrado em algum aparelho, em algum softphone, basta ser um ID numérico que não esteja em uso dentro da plataforma. Caso esteja em uso, o sistema vai jogar aqui um alerta na tela, informando que o ramal já está em uso, pedindo para que você cadastre um ramal diferente. No nosso caso aqui não tem nenhum ramal com o número 2000, então está livre para uso.
tá? E basicamente isso. Os demais pontos, certo? Você pode deixar o valor default, tá? O único ponto que você pode também estar ajustando é aplicar qual que é a estratégia de distribuição das chamadas que você quer aplicar nessa fila de atendimento, certo? Isso nós já falamos em outros vídeos, quando falamos especificamente de configuração de fila de atendimento lá no módulo Call Center. Caso você não tenha visto ainda, pode retornar alguns vídeos atrás para visualizar e entender um pouquinho melhor sobre cada uma dessas estratégias, tá? E no caso a gente não vai se ater nelas no momento. Então a gente vai deixar o valor default, que é a estratégia para entregar por ociosidade a mais tempo, tá? Então, basicamente, o que você vai configurar de início é o nome da fila, só recapitulando, o ramal, definir a estratégia, certo? Ou pode usar que já vem default, definir a fila de atendimento, só frisando para esse formato de entrega para o atendimento humanizado, certo? E uma outra opção que você pode habilitar, certo? É a opção detector de máquina, tá? Que ele vai servir para quê? Para que o sistema possa identificar aqueles contatos que sejam contatos de caixa postal, contatos realmente que não vão ser assertivos, tá? Isso é um recurso do nosso Asterisk, né? Do nosso PBX. Ele vai fazer essa análise prévia, certo? Via aplicações do próprio Asterisk e vai fazer um filtro, né, digamos assim, dessas chamadas. Só que é importante, certo, a gente frisar aqui e abrir um parênteses sobre o detector de máquina, tá? O nosso detector de máquina ele tem uma margem de assertividade entre 60 a 70% dos contatos. Então, digamos, trazendo para números na prática, digamos que em um mailing com 100 contatos, tá? E o que seria o mailing, George? O mailing é a lista de contatos que você vai alimentar no sistema para que o discador dispare essas ligações em massa com os números dos clientes, né? E pode ter mais de uma informação, não somente números dos clientes, mas pode ter o nome do cliente. A gente vai já falar sobre isso. Pode ter também o valor do débito, né, que o cliente está, o e-mail dele, o CPF, enfim, várias informações que sejam pertinentes, né, para o auxílio do operador na hora que ele for tratar daquele assunto com o cliente. Então só trazendo novamente. Então, digamos que nesse e-mail, né, nessa lista de contatos, seja uma lista de 100 contatos inicialmente. E digamos que desses 100 contatos, tenham lá bastante números que sejam de caixa postal, só que você não sabe disso ainda inicialmente. Então o Fortix vai, na hora que disparar essas ligações, ele vai fazer essa análise, certo? E ele consegue ter uma margem de assertividade, como eu disse, entre 60% e 70%. Então digamos que na prática ele consegue filtrar entre 60 a 70 números que sejam máquinas, digamos assim, dessa lista de 100. E de forma inevitável, isso é realmente algo que vai acontecer, ele pode deixar passar ali entre 30 e 40 contatos que sejam máquina ainda, porque é a margem de atuação do recurso da detecção de máquina. Ele não tem uma margem de perfeição, que seja 99% ou até 100% das ligações que sejam máquina. Realmente ele não atua dessa forma. Só que ele consegue filtrar uma boa parte desses números que são máquina. Então a gente sempre, como eu sempre converso com os nossos clientes, né, nos nossos treinamentos, aí no nosso dia a dia de suporte, aliado a esse recurso do detector de máquina, é sempre importante que você utilize mailings que sejam mailings bons, que tenham números bons, números que realmente vão cair no atendimento humano, para justamente mitigar o máximo possível a possibilidade de ter contatos não assertivos, né? Então não adianta se confiar somente na ferramenta de análise de máquina, né? E sendo que se o mailing for um mailing ruim realmente, um mailing de contatos desatualizados, contatos inexistentes, contatos que sejam de caixa postal, não vai ter uma assertividade e, consequentemente, uma produtividade boa na equipe, na operação, e obviamente vai gerar muita ociosidade, vai gerar perca de chamadas, né? E vai gerar mais custos do que trazer retornos financeiros positivos, né? Então é importante ter essa análise prévia também sobre isso, tá?
Então basta ativar a flag detector de máquina, tá? E salvar as configurações que foram realizadas. Então, para esse formato inicialmente de entrega direto para atendimento humanizado, esse é o primeiro ponto. Agora, já aproveitando que estamos aqui também dentro da opção de cadastro de filas, caso eu queira utilizar também, não somente nesse formato de entrega para o atendimento humanizado, mas eu queira também utilizar a hora reversa, certo? E obviamente o último salto da URA, depois que o cliente escolheu o menu, por exemplo, seria a entrega da ligação em uma fila, então eu também posso criar uma fila receptiva para receber essas ligações. Então eu vou colocar aqui como, por exemplo, cobrança receptiva. Criar um ramal diferente, ramal 2001. O tipo da fila pode ser receptivo, certo? Como ela vai ser utilizada só para esse fim de receber as ligações que vem lá da URA, tá? Aí aqui nesse caso, eu não vou habilitar detector de máquina, por quê? Porque ela já veio lá da URA, certo? Então, se passou pela URA e teve interação de menu, obviamente não foi uma máquina. Foi um cliente humano realmente que interagiu lá e escolheu a opção que ele desejou, tá? Então aqui eu vou salvar e fica criado aqui as duas filas, tá? Então, basicamente isso. E obviamente, para tanto em uma como em outra, para receber essas ligações, é necessário ter ter agentes, né? Operadores logados nessas filas, tá? Para que as ligações possam tocar para os mesmos, tá? Então, são esses dois pontos inicialmente. A 2000 que nós criamos, a fila, ela é para uso da entrega direta, certo? O discador dispara as ligações e vai direto para o atendimento humano. E a 2001, ela vem lá da URA, né? Da URA reversa, após o cliente ter escolhido a opção que mais lhe atendeu. Então, feito isso, a gente vai vir aqui agora realmente de fato no discador, tá? E vamos configurar as opções aqui de uso para o discador. Então, inicialmente, o que você vai estar criando, tá? É uma campanha de atendimento para o discador. Então, aqui você dá o nome da campanha, pode ser utilizado por período, por exemplo, digamos, poderia colocar cobrança novembro, por exemplo, 22, um exemplo, né? Digamos assim. Aí aqui os demais pontos de configuração, tá? Você pode deixar os valores default que já vem, tá bom? Que é a prioridade. Digamos essa opção cliente aqui, certo? Importante também a gente falar sobre ela. Você pode criar carteiras, né, de clientes. Então, só voltando aqui, essa opção com clientes fica disponível aqui no menu de configurações, tá? Então você vem aqui em clientes e você pode criar várias carteiras, né, para clientes diferentes. Então, digamos, você pode colocar para clientes internet e você pode colocar para selecionar todos. A gente vai já falar sobre cada um dos tipos de discador, tá? Você pode criar a carteira clientes internet. Você pode criar uma outra carteira, por exemplo, né? Clientes. Então nós criamos dois tipos de clientes aqui, tá? As demais opções você pode deixar tudo que já vem default, e a forma como já vem e a forma como já atende para uso do discador, então não precisa alterar nada, tá? Aqui em padrão, certo? Antes da gente voltar aqui para a parte de campanha, é onde você vai definir a quantidade máxima de chamadas que o teu PBX suporta para uso do discador. E aqui é onde vem a parte de atenção que é super importante a gente comentar sobre ela. Nem a propósito, a gente veio aqui nessa tela, então já vamos aproveitar que estamos nela e falar um pouco sobre cada uma dessas opções. Então, assim, isso aqui é de acordo com a quantidade de canais que o teu PBX possua para efetuar, né, ou receber ligações. Então, se você já tem um fluxo alto do dia a dia do call center, do receptivo, né? E aí você está agregando o discador para utilizar também, tá certo? É importante que você tenha em mente de destinar para o discador uma fatia pequena, certo?
digamos que você não tem um tronco só para o discador, você tem um tronco só para tudo. Então você tem que ter em mente, digamos que você tem um tronco de 30 canais, certo? E você, por exemplo, como eu disse, já tem um fluxo receptivo e tem uns horários de pico. Então você pode, por exemplo, deixar ali setado para o discador, reservando, por exemplo, 10 canais desse teu tronco, um exemplo, né? E aí 10 seriam só realmente para discador. Para que não aconteça de você colocar muitas chamadas só para o discador e ficar com o teu receptivo sem receber ligações porque já excedeu o máximo de canais ali permitidos, certo? Então é importante ter em mente, né, essa questão de definir a quantidade máxima de chamadas de acordo com os canais, e não só por isso, né, mas por conta também de performance. Porque digamos que você inicialmente não usava o discador e está querendo usar agora. Então o teu hardware não foi pensado 100% para o discador, né? E agora você quer habilitar, então tem que fazer toda uma análise prévia para checar se a máquina suporta aquela quantidade X de ligações que você quer processar ali no discador. Tá? Então, para fazer essa análise prévia e ver se a máquina realmente comporta, eu recomendo que você cheque com o nosso time de suporte para fazer uma análise, para que não ocorra problemas de processamento, de performance na máquina e acabar nem tendo sucesso com o discador e ainda ter prejuízo de performance no uso da plataforma como um todo. Então, para alinhar esse tipo de situação, é importante que você converse com o nosso time de suporte, que vai encontrar a melhor solução e dar as melhores dicas de como fazer esse balanceamento, tá? Então aqui só para exemplificar realmente, né? Então digamos que, como eu falei, eu tenho um tronco de 30 canais simultâneos, certo? E aí eu já uso receptivo, como eu disse, então eu vou separar uma fatia de 10 canais só para o meu discador. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, né, como eu sei que o meu perfil de cliente, eu vou traçar aqui nesse exemplo, é mais celular, então eu vou deixar aqui amarrado em 2 ligações máximas para fixo e 8 para móvel, certo? E aqui no caso, grupo de descagem, como a gente já falou em outro momento, é o grupo, né, que contém as rotas de saída para realizar as ligações. Então, no nosso caso aqui, o ambiente de teste ele está como o grupo default mesmo, tá? O tipo do discador padrão, tá? A gente vai já falar sobre cada um deles, certo? Eu vou deixar como multidiscagem. Já eu explico sobre o que seria o multidiscagem, o power e o preditivo, tá? Discador agendamento também é um outro recurso que a gente já falou lá no módulo de agente, tá? Quem não viu esse vídeo também volta lá a gente não vai se ater a falar sobre ele, tá? De igual modo, discador abandono, você pode também estar verificando nas configurações de fila de atendimento que falamos também lá atrás. É aquela reguiscagem quando o cliente gera o abandono e aí o PBX liga de volta para ele, né? A gente já falou sobre isso em outro momento, tá? Então aqui para o nosso vídeo atual que a gente está falando, que é para discador ativo, né? De cobrança ou comercial, a gente vai pular esse ponto que ele não faz parte desse momento, tá? E aí temos a quantidade de descargas máximas, né, por agente quando eu utilizo o Power, tá? Então, esse é o valor que vem default. Então, são 2 simultâneas por agente, certo? E o que quer dizer que não quer dizer que uma sobrepõe a outra, é que vão vir 2 ali para tocar ao mesmo tempo para o agente, mas são 2 simultâneas, né? Uma ele atende e a secundária fica ali no aguardo dele, na espera, por exemplo, né? E aqui o discador multidiscagem, tá? Que a gente vai também falar sobre o que é o multidiscagem logo mais na sequência. Então aqui ele vem com valor default de 5 simultâneos no multidiscagem, tá? De igual modo que o preditivo vem com valores default. Então já configurei 2 carteiras de clientes aqui na aba de clientes, certo? E a gente configurou aqui o máximo de chamadas de acordo com o que a minha máquina suporta, tá? Então a gente pode vir aqui agora e criar a nossa campanha. Então eu vou colocar cobrança, como eu tinha citado anteriormente, novembro 22. Escolho qual que é a minha carteira de clientes. Então vou clicar como clientes internet, essa campanha de cobrança. Prioridade, certo? Pode deixar o valor 5 padrão, que é o valor default.
Grupo de descagem, de acordo com o grupo de descagem que contém as rotas de saída que sejam permitidas para fazer as ligações dessa campanha. Então, como eu disse, digamos que você tenha um tronco dedicado só para o discador e aí você tem rotas só para essa finalidade, é recomendado criar um grupo de descagem só para isso, né, para diferenciar do grupo de descagem padrão das ligações manuais, tá? Aqui eu defino qual que é o intervalo de descagem, então eu digo quanto tempo vai durar essa campanha. Então, se é uma campanha que é um ciclo só de uma quinzena ou é um ciclo mensal, que no nosso caso, como é novembro 22, eu estou começando hoje, né? Então, eu vou colocar até o final do mês, por exemplo. Do dia 15 do 11 ao 30 do 11. Aqui eu vou definir qual que é o turno, né, de descagem. Então, digamos que como eu uso os mesmos agentes para atender receptivo também, né? Aqui eu estou dando aqui o meu exemplo, criando aqui o meu cenário. Então eu não vou colocar para discar o dia todo, e sim em horários específicos, até porque o ideal também é você mapear qual que é o melhor horário de falar com o cliente, né? Então, tipo assim, entender um pouco também dessa pegada de analítica, né? Para entender qual que é o melhor turno, né? O melhor período de assertividade de falar com os clientes. Então, por exemplo, aqui no meu caso eu vou colocar a partir das 10, vai começar a discar. E aí vai até o meio-dia, certo? Quando der meio-dia e 1, ele vai parar para o almoço. Então eu já tenho mapeado que geralmente costuma ser melhor começar os retornos a partir das 14. E aí eu vou até às 18 horas. Então eu defini aqui o meu turno de descagem e você pode modular de acordo com o melhor for, tá? Então, nesse primeiro cenário que eu estou configurando, certo? E aí eu já vou aproveitar para falar sobre os tipos do discador, certo? Nesse primeiro cenário, que é uma entrega direta para o atendimento humano, eu vou utilizar o modo de discador tipo Power. E Jorge, o que é o Power, certo? O Power, ele é um recurso que primeiro o sistema identifica um agente disponível, certo? E aí só depois que ele identificou um agente disponível é que ele começa o processo de descagem, encaminhando a ligação para o operador. Então dessa forma é possível detectar a secretária eletrônica, né, que é a caixa postal, fax e qualquer outro tipo de sinal de telefonia, e vai transferir aos agentes apenas os contatos ditos bons, né? E mesmo que para isso seja preciso a plataforma procurar outro contato, né? Então ele vai analisar e ver se aquele cliente é realmente um humano, né, ou não, e aí vai direcionar para o operador, tá? Então ele tem essa checagem de ver se tem alguém disponível. Aqui eu vou determinar qual que é a quantidade de tentativas, certo? Que eu quero fazer para aquele contato. Então, digamos que ele não atendeu, eu posso tentar de 1 até 10 tentativas, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar 3 tentativas máximas. Aqui é aquele valor default que está lá na parte padrão, 2 descargas por agente, certo? Se eu tiver uma operação pequena, eu posso colocar para 1 descagem por agente, né? Então, depende muito de como você vai querer estar estruturando essa configuração. A opção discar mesmo código, o que é ela? Tá? Digamos que você, nesse mailing de contatos, tá, que você vai estar utilizando, o teu cliente, né, o cliente Francisco, digamos, ele tenha 3 contatos no mesmo cadastro daquele cliente. Então ele tem um celular, ele tem um fixo e tem um outro celular que também consegue falar com ele. Então o sistema vai disparar aquelas descargas. Então, assim, se no primeiro contato já obtiver sucesso, no primeiro número já tiver sucesso com o cliente, se você habilitar discar mesmo o código e deixar como sim, ele vai tentar ligar para o segundo e para o terceiro número daquele cliente, tá? Então, como eu disse, por exemplo, digamos que o primeiro não deu sucesso, mas deu sucesso no segundo, ele vai tentar no terceiro contato, caso esteja marcado sim, certo? E de acordo com a quantidade de tentativas, ele pode voltar lá no primeiro contato e tentar ligar de novo para ele, certo? Então ele vai se basear no código. E esse código, Jorge, o que é um código? Ele é um código que ele pode ser gerado de forma randômica na hora que você importa o mailing, certo? Ou você pode atrelar o código de acordo com o código de cliente que ele possua dentro do teu ERP, na tua plataforma de base de clientes. Então você pode gerar um código aleatório ou deixar um código fixo, tá? O que é fato é que se você deixar marcado a opção sim,
ele vai tentar contato com os demais números que estejam no mailing, tá bom? No nosso caso eu vou colocar como não. A opção filtro prioridade pode deixar o valor default como vem. Aqui é que é o ponto importante de configuração, que é para onde você vai entregar essas ligações. Então veja a importância de eu ter cadastrado lá atrás a fila campanha cobrança como ativo discador. Se eu não tivesse colocado ela como ativo discador, ela não apareceria para mim aqui, porque obrigatoriamente tem que ser uma fila ativa. Então veja que a fila receptiva que eu criei lá atrás nem aparece aqui para mim. Tá? Então eu vou colocar a fila campanha cobrança. O verificar a disponibilidade é onde ele vai checar se tem um agente disponível para receber essa ligação. Então a gente pode colocar a mesma fila, então ele vai checar na mesma fila para onde está apontado aqui. E o transbordo, nenhum. Então não vai transbordar para nenhuma outra fila, vai ficar tudo dentro de uma mesma fila só. Então eu vou salvar aqui as minhas configurações que eu fiz dessa campanha. E veja que ele habilitou para mim aqui um menu de emailing, tá? Onde eu posso fazer a importação, tá, dos meus contatos. Então eu vou demonstrar como é que pode ser feita essa importação desses contatos. Então basicamente você vem aqui no menu mailing, tá? E dentro do menu mailing, da aba mailing, você vai clicar aqui em adicionar, tá bom? E aí no caso aqui, vamos falar sobre como configurar. Então nós temos dois tipos de formato de arquivos que são aceitos para importação, tá? Que é o formato TXT, que você cria um Notepad padrão, ou você pode importar via planilha. Só que na planilha, quando você for fazer a criação do arquivo, ele obrigatoriamente precisa ser salvo no formato .csv separado por pontos e vírgulas, tá bom? Para que não ocorra nenhum tipo de problema no formato realmente e o sistema compreende. Tá? Então só um ponto também importante, quando você for utilizar via planilha, tá? Não precisa criar cabeçalhos dentro da planilha. Então você coloca somente os dados nas células, né? nas linhas e colunas ali do editor de planilha, tá? E aqui as colunas você vai criar dentro aqui da interface web do PBX. Como você vê aqui, ele tem as colunas nome, código, número e esses campos que são campos personalizáveis, tá? Então, para o nosso exemplo, eu vou criar aqui um exemplo no TXT, tá bom? Então, a gente vai abrir aqui o Notepad e eu vou criar aqui um mail com algumas informações. Então, no campo principal, eu vou colocar o nome do cliente. Tá? E eu posso usar três tipos de separador de dados, tá? Que é o vírgula, o ponto e vírgula e o dois pontos, tá? Aqui no nosso exemplo eu vou utilizar o separador ponto e vírgula, tá certo? Então no ponto e vírgula, separar aqui os dados, então o nome do cliente. Aqui vou colocar um telefone fictício, tá? Esse cliente. Vou colocar o separador de novo. Vou colocar um dado simulando um valor de débito, por exemplo. Vou colocar aqui um dado também simulando como se fosse um CPF do cliente. E creio que tá bom. São 4 dados que a gente colocou. Tá? Então eu vou colocar aqui, criar aqui pelo menos uns 3 diferentes. Então eu vou salvar esse nosso mail, esse nosso arquivo. Então salvei aqui o nosso mail, tá? Eu vou dar um nome para esse e-mail, então eu vou colocar como cobrança teste. Aqui na opção status do mailing, eu tenho a opção de deixar ele já ativo, então na hora que eu subir ele, certo, ele já vai começar a discar, né? Obviamente ele vai fazer as checagens de acordo com o tipo do discador. Aqui no nosso exemplo, como é Power, né? A gente daqui a pouco fala sobre os outros dois. Mas no nosso caso que é Power, ele vai checar se tem algum agente disponível ou não, para poder começar a disparar descargas. Mas se eu quisesse somente subir esse e-mail e antes de rodar a campanha alinhar algum ponto com a equipe, certo? Eu poderia subir ele e deixar ele pausado. No nosso caso aqui eu vou deixar ele como ativo, tá? Integração é somente se eu utilizasse alguma integração com algum outro ERP de terceiros, né? Para fazer integração com ERPs de cobrança. No nosso caso não. Então vou selecionar aqui o meu arquivo agora. Então veja que ele carrega aqui para mim uma prévia e me mostra aqui um layout atual. Veja que os dados não estão ordenados nas colunas, né? Estão todos em uma coluna só. Então agora é que eu vou fazer a atribuição de cada informação distribuindo por colunas.
Então eu vou marcar que o meu separador que eu estou utilizando é um ponto e vírgula. Então veja que ele já joga de forma automática cada dado em uma coluna. Eu vou só definir quem é quem aqui em cada coluna. Então a nome é a coluna 1, número, coluna 2. Código, eu não criei nenhum código, então ele vai gerar para mim um código aleatório. E aqui eu vou personalizar os dois campos que eu criei, que é o 3 e o 4. Então eu vou colocar o campo 3, dizer que ele seria o valor do débito, o valor da dívida, o valor em atraso, enfim, você define o que você desejar. E no outro campo eu vou colocar como sendo o CPF do cliente. Então eu vou só vincular aqui, valor em atraso, coluna 3, CPF, coluna 4. Os demais aqui eu não vou utilizar porque eu não criei nenhum dado a mais nesse ponto. Então eu vou salvar. Essas informações vão ficar disponíveis na tela do agente na hora que ele estiver recebendo essas ligações do discador. Ele vai saber quem é o cliente, né? Qual que é o valor que ele está em atraso para poder tratar da negociação com o cliente. Tá? Então, se eu clicar aqui, veja que o meu mail foi importado, ó, tem a flagzinha de OK. Eu tenho 3 contatos pendentes, né, para descagem. Como eu estou no ambiente de homologação, não tenho nenhum tronco válido para fazer essas ligações, obviamente elas não vão conseguir ser completadas. Então eu vou clicar aqui no menu na opção de lupa para poder visualizar esses números que eu importei. Então vou clicar aqui em buscar e é assim a forma como ficam os dados. Então ele gera um código aleatório. Aqui é o nome do cliente que eu defini no mail, o número do cliente, o valor que está em atraso de cada cliente e o CPF de cada cliente, tá? Se tivesse mais informações, apareceriam aqui nos 3 campos que estão adicionais aqui, tá? Basicamente isso. Então, feito isso, a campanha está criada, já está direcionada para uma fila específica, tá? E o mail já está importado, então basicamente já está no ponto de rodar. Se estivesse no ambiente de produção, certamente, né, como com o mail ativo, ele já estaria discando para os clientes. Então, se eu clicar aqui em monitorar, eu consigo ter uma prévia, tá, dessa campanha. Então, aqui no caso, ele está com o status aqui em vermelho, justamente porque ele não está discando, certo? Porque não tem ninguém disponível, né? Não tem nenhum agente disponível. Ele está checando lá no banco, está checando no daemon do discador, tentando fazer as descargas e não está conseguindo porque não tem ninguém disponível. Mas se tivesse, eu poderia aqui ter uma prévia, clicando no menu de descargas, ele me mostraria aqui uma prévia, né, de como que tá as descargas, tá? Então, no meu caso, a campanha também está fora de período. Por quê? Importante também a gente falar, nem a propósito eu coloquei o horário lá diferente. Porque eu coloquei que ele vai discar somente a partir das 10 horas da manhã, tá? Então, no caso, se eu antecipar aqui, colocar para discar desde as 8 da manhã, certo? Ele já não vai ficar ali como fora do período. Ele só não vai ter ninguém para discar. E no momento não tem nenhum agente disponível, não tem nenhum tronco válido para discar. Então veja que ele já saiu do vermelhinho, né, e já está verdinho. Então se eu clicar aqui em descagens novamente, ele vai tentar aqui, ó, vai mostrar que a campanha está ativa, porém não tenho nenhum agente logado na campanha cobrança, né, e por isso não estou discando, tá bom? Então basicamente esse é o formato. Eu vou pausar aqui essa campanha. Aí agora a gente vai falar sobre outro tipo de configuração, certo? Que é o tipo de configuração do multidiscagem, aonde eu vou fazer as entregas das ligações para uma URA, tá? Então a estrutura que eu tenho configurada, eu posso utilizar. O que eu vou precisar daqui a pouco criar de diferente é uma campanha separada da que eu já estou utilizando, tá? Então já posso até aqui antecipar. Aliás, não, vou voltar aqui e vou criar a primeira URA, tá? Que é o ponto principal. Assim como a gente partiu aqui do call center criando a fila, a gente vai criar a URA que vai receber as ligações, né, que foram disparadas para os clientes. Então, o menu de criação da URA e como configurar, você também pode revisar no nosso vídeo de configuração de URAs. Aqui então eu vou só passar bem rápido, não vou me ater em detalhes de como configurar, tá? Você pode revisar depois nesse outro vídeo. Então, a gente vai só criar aqui uma URA aleatória. Vou dizer aqui qual o ramal dessa URA. Como eu não tenho nenhum áudio, não vou colocar nenhum áudio.
Então teria que ter um áudio também aqui obrigatoriamente para poder, obviamente, tocar o menu para o cliente, né? O cliente ouvir as opções de interação, no nosso caso não. E essa minha campanha aqui, tá? Ela é uma campanha que o cliente vai só, digamos aqui, ele vai só ouvir as informações, tá? E não vai ter nenhum áudio para interagir. Ele vai só ouvir que uma interação que ele tá com algum débito, e tudo mais. E aí, ao término, ao término do áudio, a ligação vai ser somente encerrada, tá? Mas se eu quisesse colocar aqui opções de interação, bastaria eu clicar em cada uma dessas opções ou em qualquer uma delas, de acordo com o áudio, né? Por exemplo, se é 1 e 2, então eu colocaria a opção 1 vai direcionar para um canto X e a 2 para encerrar a ligação, por exemplo, tá? Vamos só salvar aqui. Então, basicamente feito isso, eu já consigo voltar lá para o discador para fazer a configuração. Vou vir aqui Call Center novamente, discador. Vou criar uma campanha nova só para essa finalidade da Aura Reversa. O nome da campanha vou colocar como URA da carteira clientes TV assinatura, para diferenciar também. E aqui eu vou mudar o tipo de discador, né? Que agora ele vai para o multidiscagem. Então por que ele vai para o multidiscagem, né? Então qual a diferença do Power para o multidiscagem? O multidiscagem ele vai se adaptar melhor nesse formato para Aura Reversa, porque ele não vai necessitar checar se tem algum agente disponível ou não. Então ele vai disparar, certo? E ele permite que a supervisão do call center defina quantos contatos simultâneos deverão ser discados sempre que um agente fica livre. Então ele não vai estar checando antes, previamente, se tem alguém disponível ou não. Então ele vai disparando e definindo um ritmo de descagem que você ajusta o máximo de descagens, né? Lá atrás a gente mostrou do multiscagem que está para 5, né? O valor default. Então sempre que tiver algum agente disponível, ele dispara 5 chamadas simultâneas, né? E aí ele vai entregando de acordo com o fluxo. Então no caso, como aqui ele é uma entrega direta para a máquina, né? Quem vai atender é o robô, é a URA. Então não preciso checar se tem um agente disponível ou não. Então isso aí gera também um volume maior de descagens e pode gerar também uma maior assertividade, certo? Quando eu não preciso checar se tem alguém livre disponível ou não. Tá? Então para esse formato de entrega na Aura Reversa é o tipo de discador que se adequa melhor, porque quem atende é o atendimento robótico, é a Aura. Então eu defino aqui o valor já está o valor default. A quantidade de tentativas, como quem vai atender é uma máquina também. Aqui no caso eu vou colocar somente como 2, tá? Não vou colocar 3. E discar mesmo o código não, já expliquei agora há pouco sobre esse tipo de configuração aqui. Aí aqui eu vou definir para onde que as descargas vão ser entregues. No caso a minha Aura Reversa Cobrança que criei lá atrás. Tá? E aqui no caso ele não vai verificar a disponibilidade em nenhuma fila, né? Porque como dito, o tipo de discador não precisa checar a disponibilidade antes de disparar as ligações, tá? E aqui eu vou salvar essas configurações. E aí ele já habilita para a gente aqui a opção de mailing. E aí eu faria o mesmo processo, né? De importar o mailing e fazer o upload aqui dos contatos, né? E ele já começaria o disparo das ligações, tá? Então basicamente essas são as formas de configurar o discador para campanhas ativas, né? De cobrança ou comercial, de marketing e tudo mais. Tá? Então só para a gente finalizar, explicar sobre o que é o tipo de discador preditivo, tá? Vou pegar aqui, abrir aqui uma campanha só para demonstrar. A opção do preditivo, discador preditivo. Se a gente vier aqui nas configurações, certo? Ele tem aqui alguns ajustes, certo? Que podem ser colocados de acordo com a necessidade. Sendo que os valores default já são valores que atendem a maioria, tá, das operações. Então você só ajusta realmente se for necessário. Tá? Então como é que atua o preditivo? Ele vai realizar diversas simulações que vão avaliar os indicadores da operação. Tá? Então ele vai avaliar a média pós-atendimento, ele vai avaliar o tempo médio de espera. Com base nesses dados, ele vai definir um ritmo de descagem. Tá?
e então ele efetua as ligações. E uma vez que elas são atendidas, ele encaminha as chamadas aos agentes disponíveis. Então, o objetivo do preditivo é diminuir ao máximo o tempo ocioso do agente, aumentando a produtividade do serviço. Um detalhe importante das ligações preditivas é prever quando os agentes irão ficar livres e então discar antes, de acordo com as regras e cálculos matemáticos, né, do algoritmo preditivo, que é do próprio Asterisk. Então ele vai prever, né, como diz, ele é preditivo. Então ele vai prever quando um agente vai ficar livre. Então antes que o agente ele fique livre, ele já inicia o processo de descagem. Só que toda essa análise, esses cálculos matemáticos do algoritmo, eles geram um custo de performance da máquina. Então assim, é super importante também que a máquina ela tenha suporte, né, para utilizar o preditivo, né, que seja uma máquina dedicada, por exemplo, só mesmo para o discador, que tenha alguma operação manual, mas que seja pouca, para que não ocorra também perca de performance por processamento. Então, assim, se você quer utilizar o preditivo, é recomendado fazer um teste previamente, né, rodar uma campanha pequena e ver como que ficarão os impactos na máquina. Tá? E caso tenha alguma dúvida sobre como fazer tudo isso, o nosso time de suporte está à disposição para auxiliar, né, nas demais dúvidas na hora de aplicar as configurações, tá? Então basicamente esse é o nosso discador, uma ferramenta muito interessante, né, que eu creio que vai agregar muito valor na tua operação, porque você pode ver nesses 45 minutos de vídeo, realmente ficou extenso porque é bastante conteúdo, bastante coisa para a gente explicar, para a gente detalhar, mas você pode ver que existem várias formas diferentes de uso dentro da tua estratégia de negócio que podem te ajudar a atuar aí no teu call center, tá? Então a gente vai ficando por aqui, forte abraço e até logo mais.